a professora Olga apontou aqui, que inclusive em caráter de improbidade, né? Então, eu gostaria de reforçar que esse foi um pedido da comissão como um todo mundo compreendeu o espírito disso, para que cada vez mais a gente tenha uma eleição não só limpa, mas acima disso, impossível de ser corrompida. Acima de qualquer interesse. Eu concordo com a redação da comissão e eu acho que os benefícios são maiores do que os custos, né? Eu acho que essa redação deve ser mantida assim. Bom, agora uma outra situação interessante que a comissão acrescentou, que eu gostaria de alertar a todas, né, todos os conselheiros e todos os presentes, é que no parágrafo 4º foi acrescentado, ou foram acrescentadas, praticamente aquelas disposições relativas à lei da ficha limpa, né? E eu acho que isso também é muito interessante, porque se não pode ter, se tem que ter a ficha limpa para ser autoridade pública, também aqui, embora não seja autoridade pública, mas a instituição merece que todos os dirigentes sejam ficha limpa, certo? Então, gostaria de chamar a atenção para isso e dar o meu apoio a essa redação. Enfim, a reitoria não tem mais nenhuma observação a fazer com relação ao artigo 9º. E então, como sugestão, fica só a questão lá do caput, que a gente sugere a manutenção do artigo, da redação do caput do artigo da lei. Certo? Alguém quer se manifestar sobre o artigo 9º? Então, vou colocar em votação aqueles que aprovarem o artigo 9º, se manifestem, por favor. Aprova com a alteração que eu disse aqui. Mas, quer dizer, a alteração que está na lei. Não é? Não, na lei não tem o financeiro, só tem o superior. Então, a sugestão da reitoria é que retire o financeiro, coloque o superior para ficar igual o que está na lei. Só isso. Com a alteração proposta pela reitoria. Obedecendo à lei. Então, aqueles que aprovam, por favor, se manifestem. Ok, aprovado. Não, vamos fazer vamos inverter. Aqueles que não aprovam, por favor, se manifestem. Então, votos contrários são... Rosângela, Elcio, Wagner, Rodrigo, Jean, Jurandir e Olga. Olga, Jurandir, Fábio Nobile, Rosângela, Elcio, Wagner, Rodrigo Dantas e Jean. Os que se abstêm, por favor, se manifestem. Os demais, então, aprovaram, né? Você já tem um número aí? Então, tá bom. O artigo 9º foi aprovado. Agora, vamos, então, ao artigo 10. O artigo 10 tem alteração proposta pela comissão no caput, que diz: a eleição dos 5 cidadãos prevista no parágrafo 11 do artigo anterior
será feita pela comunidade acadêmica da FEB nos seguintes termos. Depois vem o inciso 1, que acrescenta lá, comissão eleitoral transitória. E depois no inciso 2, comissão eleitoral transitória. E é só isso, não há mais alterações no artigo 10, que é o que está lá no regimento, né? Então, a reitoria não tem nenhuma sugestão nesse artigo 10. Aqueles que não aprovam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vai ser mais fácil assim, né? Artigo 11. Só tem uma alteração proposta, onde está escrito os membros do conselho diretor passa a ser membros do conselho curador, só isso, né? Então, não há alteração. Aqueles que não aprovam a redação do artigo 11, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Artigo 12. Há alteração. O conselho curador elegerá seu presidente entre seus membros nos termos do seu regimento interno. Então há esse acréscimo aí. Nada mais. Aqueles que são contrários à redação do artigo 12 se manifestam. Aprovado por unanimidade. Artigo 13. Só há substituição. O conselho curador e não diretor. Aqueles que são contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. No artigo 15, no artigo 14 não há alteração. É o que já existe hoje, né? No 15, só há alteração de conselho diretor para conselho curador. Aqueles que são contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. No 16, aí há várias alterações propostas pela comissão e também pela reitoria. Então, são atribuições do conselho curador. A reitoria sugere, lá no inciso 10, lá está dizendo, designar e dar posse ao reitor no prazo máximo de 10 dias úteis a partir do recebimento da lista tríplice encaminhada pelo Conselho Universitário. Mas nós chegamos à conclusão de que entre a designação e a posse pode decorrer um prazo, né, maior do que isso, né? E o importante aqui no caso é designar. E a posse, então, tem que ser logo que se encerrar o mandato do anterior. Porque a designação pode ser 30 dias antes, né? Então, 10 dias aí que seria um fator limitativo, né? Então, a sugestão da reitoria é assim: designar o reitor no prazo máximo de 10 dias úteis, a partir do recebimento da lista tríplice encaminhada pelo Conselho Universitário, vírgula, empossando-o imediatamente no encerramento do mandato do anterior. Quer dizer, encerrou o mandato do anterior, tem que dar posse ao novo. Certo? Empossando imediatamente após o encerramento do mandato do anterior. Outra sugestão da reitoria é no inciso 13, letra B de bola. Isso. Designar o reitor.
Agora vamos ao inciso 13. Aprovar após encaminhamento pelo reitor. Ali na letra B, está escrito o plano plurianual, né? Mas, na verdade, a Fundação faz o seu PDI, né? Plano de Desenvolvimento Institucional. Então, a sugestão é no sentido de substituir essa expressão plano plurianual pela expressão o Plano de Desenvolvimento Institucional. Certo? No fim, acaba sendo a mesma coisa, mas a terminologia adequada no caso da universidade é PDI, né? Plano de Desenvolvimento Institucional. Depois, na letra J, compete ao Conselho Curador. J, aceitação, aprovar após encaminhamento pelo reitor. J, a aceitação, está escrito, ou destinação de donativos ou legados, né? Aí a sugestão da reitoria é no sentido de colocar a aceitação, eliminando a expressão ou destinação. Por quê? A destinação de qualquer recurso que entra, ou patrimônio que entra aqui na fundação, deve ser de acordo com o orçamento. Não há necessidade do Conselho Curador ficar analisando a destinação, né? E no final, a expressão a aceitação de donativos ou legados com ônus. Porque se for donativo ou legado sem ônus, também não há necessidade de manifestação do Conselho Curador. Ora, se alguém quer doar 10 mil reais para a FEB, para que o Conselho Curador precisa, sem nenhum ônus, para que o Conselho Curador precisa se manifestar a respeito, né? Agora, se alguém quer doar 10 mil reais, mas com a condição de a FEB fazer isso, fazer aquilo, bom, aí sim é uma doação com ônus. E aí cabe a manifestação do Conselho Curador. Certo? Nesse sentido. Eu concordo com tudo isso que o senhor está falando, mas isso aí não está escrito na lei? A redação da lei, o senhor está alterando os incisos da lei. Não, na lei. Esse artigo não foi tem, copiado da lei. Não, a lei não Por isso tem. que está em vermelho aí, não foi sugestão da comissão. Não, na lei não tem as atribuições do Conselho Curador. A Acho lei que tem, remete ao estatuto. Eu acho que tem, sim. Não tem, eu estou com a lei aqui, ó. Eu estou com a lei aqui. A lei não. Quer ver? Mas a lei não especifica. Ou já estava no estatuto anterior? Já estava no estatuto anterior, pode tá, ser. tá. Né? Mas então nós estamos aperfeiçoando, né? Tá certo? Então, a proposta da reitoria é a seguinte: na letra J, que fique a seguinte redação: a aceitação de donativos ou legados com ônus. Certo? Depois, no inciso 15, diz lá, compete ao Conselho Curador aprovar a reforma do estatuto por votação mínima, etc. Né? A sugestão da reitoria é que se coloque aprovar a reforma acrescentando-se ou alteração. Reforma ou alteração. Eu vou explicar por quê. Porque normalmente, quando se fala reforma do estatuto, se pensa numa alteração de muitas coisas, né? É uma reforma de muitos itens. É o que nós estamos fazendo agora, né? Então, para aquele que interpreta um pouco apressadamente, pode ficar parecendo que nas alterações